Então aqui vou mostrar para você como que eu preencho o meu orçamento. Então você pode copiar, você que é instalador, você que pretende ser instalador, você já vai ter a noção como que se preenche um orçamento e manda para o seu cliente. O legal de hoje em dia, né? Como a gente conta com os meios online, não precisa você imprimir o orçamento. Você vai preencher ele e você pode mandar diretamente no WhatsApp do seu cliente. É o que eu faço. Eu não entrego em folha na mão do cliente, eu mando para o WhatsApp. Depois, se ele quiser imprimir, ele imprime ou ele fica ali no próprio WhatsApp. Bora lá então para a tela do meu computador aqui. Aqui tem a marca da minha empresa. Eu coloquei aqui, você pode colocar a marca da sua empresa ou simplesmente você, né? Coloca aí o nome da tua empresa. Então, bora lá. Aqui eu coloco o nome do cliente, no caso aqui eu coloquei João, né? Que é um nome fictício. Aqui eu coloco se é A ou B, né? Às vezes o cliente já fez, eu já mandei mais de um orçamento para esse cliente, então eu coloco, se é o segundo, eu coloco B, se é o terceiro, eu coloco C, e assim. Porque tem clientes que eu faço várias instalações para ele. Por quê? Porque são construtora, são arquitetos, então eles pegam a construção, né? Tem construtores que eles constroem a casa, então sempre eu vou lá e instalo para ele. Tem um construtor aqui na minha cidade que todas as mansões que ele faz aqui nessa cidade, que ele constrói, sou eu que vou lá e coloco o piso vinílico para ele. Então eu tenho, e todos os orçamentos eu arquivo eles para registro, entendeu? Caso aconteça alguma coisa, você tem um registro. Então é bom você sempre guardar os orçamentos num pendrive, no seu computador, né, ou na nuvem, e aí você tem um registro. Então, quando eu passo o orçamento para o mesmo cliente, eu vou só mudando aqui A, B, e eu sei que, né, a ordem do orçamento. E aí eu escrevo aqui garantia da mão de obra 6 meses, tá bom? De mão de obra, não é defeito de material, tá? Aí aqui eu explico, este orçamento não inclui material, só mão de obra, porque é da mão de obra, não estou fornecendo material, estou fornecendo a minha mão de obra, beleza? E aqui eu coloco data, qual é a data que eu preenchi, né, esse orçamento, e coloco uma data de validade. Por quê? Porque o mercado ele pode oscilar e os valores podem mudar. Então, você pode colocar aqui uma data de vencimento desse orçamento. Às vezes o cliente pede o orçamento para você e ele só vai instalar o piso daqui no ano que vem. E aí, o ano que vem, houve reajuste. E aí, você vai puxar no registro, aí você vai ter que fazer outro orçamento para ele, explicando para ele, ó, a mão de obra hoje já não é o preço que era o ano passado, já mudou, então, entendeu? Então é bom você ter. Aí, quando o cliente vê, ele vai ver que tem um prazo de vencimento aquele orçamento. Né? Se ele, por exemplo, no caso, eu dou 30 dias. Se o cara não fechou em 30 dias, praticamente, ele pode ter fechado depois, né? Pode valer o mesmo orçamento, mas é um orçamento vencido. Então, se passou o orçamento para ele, já passou um ano, já venceu, entendeu? Aí já está vencido, vai ter que fazer outro, certo? Para o cliente saber que tem vencimento. Bora lá então, aí eu coloco aqui a descrição, né? Preparação da base, aplicação do Prime e da massa autonivelante. Então aqui eu faço uma breve explicação, o que eu vou fazer e o que eu estou cobrando. Então, para fazer esse processo aqui, 15, aqui no caso é uma obra de 50 metros quadrados, tá? Um porte médio. 15 vezes 50, que é o metro quadrado, o valor da mão de obra, R$ 750, tá? Só essa primeira parte, a primeira etapa da obra. Aí aqui embaixo eu especifico a aplicação da cola e instalação do piso vinílico. R$ 20 a mão de obra, tá? R$ 20 o metro quadrado, vezes 50, R$ 1.000, tá? Na verdade, aí você une, por exemplo, aqui, ó, 15 mais 20, 35. Por isso que eu falo que a mão de obra está entre 30 a 35. Tá? Aqui eu separo para o cliente ver o que vai ser feito e ele não vai ver o preço cheio. Porque se eu coloco aqui, instalação do piso vinílico, R$ 35, R$ 1.750. Aí o cliente fala, mas está caro, não sei o quê, vai instalar, então ele não sabe o que você vai fazer. Então você dá uma breve explicação para ele ver que tem um processo que você vai fazer. Então eu divido, né, explicando as etapas que vai ser feito e o quanto é cobrado o metro quadrado, beleza? Então aqui, só aqui em 50 metros para fazer a preparação e a instalação do piso vinílico vai ficar 1.750. Uma obra de 50 metros, você faz ela em 3 dias.
E aqui embaixo eu especifico o rodapé. Então, rodapé, instalação e calafetação. Nesse caso aqui, é um rodapé de 10 centímetros de altura. Eu cobro R$12 vezes 50, que é 50 metros de, né? 50 metros aqui nesse caso aqui deu 50 metros, mas nem sempre a metragem do piso é a mesma metragem do rodapé, mas nesse caso aqui deu 50, né? E dá R$600, tá? Como essa obra aqui é uma obra fora da minha cidade, é cobrado o deslocamento e o pedágio que é gasto para, né, ir até essa cidade. Essa cidade ela está a 50 quilômetros aqui da minha cidade, então eu coloquei aqui pedágio ida e volta por 3 dias, né? Quanto que ficaria? 142, tá? Aqui eu calculei, são 2 pedágios, né, que é pago na ida, mais 2 na vinda. Então eu calculei esses pedágios, ida e vinda por 3 dias, calculei e deu R$142. Então eu estou especificando para o cliente que para mim ir lá na obra dele, eu vou levar 3 dias, vou ter que ir e voltar, então vou gastar esses pedágios. Quem paga isso aí é o cliente, não é você, tá? E aqui embaixo eu coloquei deslocamento ida e volta por 3 dias, seria R$324. Aqui é a quilometragem do deslocamento que eu cobro, entendeu? Então eu fiz o cálculo aqui, 3 dias ida e volta, deslocamento deu R$324. Total, para executar essa obra em 3 dias, ficaria, né, com as despesas, R$2.816. Tá? Isso aqui é uma obra de 50 metros em 3 dias. Tirando aqui os gastos e tal, você ganharia, né? Total aqui, ó, 1.750 mais 600, seria 2.000 e pouco fora do gasto. O que você acha? E aqui embaixo, eu coloco, ó, 50% do valor será pago no início e o restante no finalizar a obra, instalação, né? Então, quando eu começo a instalação, né, começo o processo, no primeiro dia eu já pego 50% do valor da obra, para garantir, né? E aí no final, o cliente me passa o outro 50%. E aqui embaixo, quando o cliente pede, eu passo para ele a relação do material que vai ser necessário para a execução dessa instalação. E aqui eu coloquei nesse orçamento, ó, Prime, um balde de 18 litros. Autonivelante, 16 pacotes de 20 kg. Cola para piso vinílico, um balde de 18 kg. Silicone para fixação do rodapé, 8 tubos. Beleza? Então aqui eu passo a relação para o cliente saber quanto que vai gastar. Nesse caso aqui, este cliente ele já comprou o piso, só que ele não comprou esses material. Então eu estou passando para ele, né, para ele comprar e já deixar lá na obra. Aí no dia que eu chegar já vão estar todos esses material e eu vou chegar e já vou fazer o processo da instalação do piso. Então, para você, né, que nunca preencheu um orçamento, você pretende ser um instalador profissional, é mais ou menos assim. Você pode até fazer o teu jeito, né, se você tem outro modelo, mas eu gosto desse modelo, então você pode ter, né, aí uma cópia do modelo do orçamento. E aí você pega isso aqui, eu baixa no PDF, isso aqui eu faço no Google, viu? É no Google, ali no Google Word. No próprio Google, se você tem Gmail, tem uma parte ali do lado aqui, que é o Google, né? Você entra ali, você monta isso aqui, aí você baixa em PDF e manda pelo WhatsApp para o seu cliente. Show de bola?